O ato de me assumir foi muito doloroso. Eu fugi de casa com 17 anos e fui embora pro Rio de Janeiro viver com um cara que eu conhecia aqui em Porto Seguro no carnaval. E mal sabia o que me esperava no Rio de Janeiro, porque a gente teve oito meses de relacionamento. Em 5 para 6 meses de namoro eu descubro que ele é casado com mulher e que tinha 2 filhas e que morava do outro lado do Rio de Janeiro, na subida para Petrópolis. Eu morava em Jacarepaguá, na Taquara. É tipo, eu morava em Trancoso e ele morava em Santo André. Mas, tipo com assim, a família. antes de você ir pro Rio, tu saiu de casa com ele pela falta de aceitação? Eu fui obrigado a me assumir. Na verdade, minha mãe saiu com meu pai de carro e foi na casa de não sei quem e perguntou o que sabia. As pessoas que estavam lá falaram que sabia que eu era gay e tal. Eles chegaram me pressionando e eu nunca fui muito de mentir. Eu nunca gostei muito de mentira. E quando ela perguntou, eu não tive o que falar. Eu assumi que eu era gay. E aí foi toda a minha saga de sair de casa, de fugir de casa. Você foi expulso? Na verdade eu já não estava sendo muito bem tratado. Eu nem gosto de tocar nesse assunto, que até mesmo machuca muito minha mãe hoje em dia. Ela sabe pelo que a gente passou. E talvez se eu não tivesse passado por tudo aquilo que eu passei, eu não seria esse cara que eu sou hoje. Mas foi muito doloroso, porque eu descobri que o cara era casado. E o cara ele me deixou 2 meses dentro da casa que ele alugou pra gente. Sem nada. Ele fez compra e tal, ele não deixava eu trabalhar, eu não sabia o porquê, eu não podia sair de casa direito, só na praça lá. E eu não tinha amigos, eu só tinha 2 amigos dele que ia pra lá direto, pra casa, quando ele tava, a gente ficava conversando e tal, fazer comida. Aquela coisa de casal, mas eu sabia que ele tinha um trabalho que ele ficava muito ausente. Mas não era um trabalho que ele ficava ausente, era a família dele. E para a família dele, ele também tinha um trabalho que ele ficava ausente, mas não tanto quanto para mim. E aí esse impasse que aconteceu nessa época, ele foi e falou, eu vou viajar com minha família. E ficou 2 meses fora, sem me dar atenção. Em menos de um mês no Rio de Janeiro, a luz corta, a água corta e eu estava sem luz, sem energia. E as coisas da geladeira começaram a acabar. E aí foi a parte mais feia. Isso eu lembro, foi em dezembro, próximo de dezembro. E por incrível que pareça, na semana do meu aniversário de 18 anos, ele não tinha me ligado, eu já não tinha mais nada para comer, eu já estava pegando água na torneira do condomínio. Essas torneiras que ia para lavar condomínio, eu enchia para poder beber água dessa água, para lavar uma roupa ali. Eu estava me virando com aquilo ali e com as coisas que foram acabando. Foram as 2 semanas mais difíceis da minha vida que eu prometi para mim mesmo que nunca mais eu passaria. Hoje eu valorizo muito e ajudo muita gente. Infelizmente, muita gente não sabe ser grato a isso. Meu sonho é voltar no Rio de Janeiro e tentar encontrar a Dona Marina, que era uma senhora que morava em cima do apartamento. E umas 5h30 para 6 horas lá, eu fui para fora da casa, sentei, olhei para o céu e comecei a fazer umas orações e comecei a chorar. Lembrando da minha família, que eu nunca tinha passado meu aniversário desse jeito. Eu olhei para o céu, comecei a fazer uma oração e pedi pelo amor de Deus que não me deixasse passar mais por aquilo. Que eu não precisava passar por aquilo. Aí Dona Marina passou e ela tinha que passar em frente de mim para subir na escadinha para casa dela. E ela falou, o que foi, meu filho? Por que você tá chorando? Eu abaixei a cabeça chorando, eu tava soluçando e eu não vi. Aí eu falei, nada não, Dona Marina. Saudade, tristeza. Aí ela, quer conversar um pouco? Eu falei, quero. Você quer mais o quê? Eu falei, eu quero um pouco de comida. Eu só quero comida. Me dá um pedaço de pão, um copo de leite, que eu preciso comer. Eu tô há 2 semanas sem saber o que é comer e só bebendo água da torneira. Quando eu sentia fome, eu corria pra torneira para beber água, para ver se passava, ou então eu ia dormir. Ela me levou e ela falou assim, você tá passando por tudo isso sozinho, tem 2 meses? Eu falei, tem 2 meses.
Aí ela vai lá embaixo, pega suas roupas sujas, traz pra cá. Eu vou lavar suas roupas e vou preparar alguma coisa pra você comer. E eu fui tomar um banho. Há muito tempo eu não sabia que era tomar banho com sabonete, porque eu não tinha sabonete. Não tinha mais sabonete. No banho ela falou assim, acho que porque deve ter visto minha identidade nas coisas, alguma coisa. Ela falou, é seu aniversário hoje? Eu falei, é. Esse foi o bolo mais lindo que eu recebi. Ela tinha ido na padaria comprar um bolo, esses bolos caseiros. Eu lá no banho, eu falei, hoje é meu aniversário. Aí eu tava pedindo, pra você ver, né? Eu pedi de presente que eu não passasse mais isso e ela passa na minha frente e me chama. Aí ela virou e falou assim, sério mesmo? Quantos anos? Eu falei, 18 anos. Ela foi no fogão, fez um brigadeiro e jogou em cima do bolo que ela comprou pra ela comer. E na hora que eu saí do banho, ela cantou parabéns pra mim. Porra, mano, que foda. Me arrepiei aqui, man. E por tudo que é mais sagrado na minha vida, quando eu saí e vi ela com aquele bolo, eu só vi o rosto da minha mãe. Eu não via mais a Dona Marina, eu só via o rosto da minha mãe. E foi aí que ela falou, você vai ficar aqui, você vai dormir aqui, você não vai descer. E no outro dia, quando eu acordei, a missa posta para tomar café, ela falou, todo dia você vai tomar café, vai almoçar e vai jantar comigo. Eu não sabia que ela tinha perdido o neto que morava com ela. Eu fui saber disso bem depois. E aí ela falou, eu tenho umas roupas aqui, se você quiser, pode pegar pra você, não preciso mais. Eu falei, mas é de quem? Não, de uns netinhos meus, que não volta mais pra cá, por enquanto. Eles já cresceram já. Aí eu peguei e na hora que eu acordei, ela me deu R$10, 2 vale transporte e num papelzinho escrito o endereço para eu procurar uma mulher chamada Alice. Alice, que é o nome da minha mãe, que seria meu primeiro emprego. Aí eu fui, procurei a Alice e quando eu cheguei no lugar, a última turma de seletiva para o emprego já tinha ido embora. Já estava descendo. Já tinha sido, eu cheguei tarde. A Alice falou, infelizmente não tem como eu te ajudar porque a última turma já foi. Aí eu falei, Alice, me dá essa oportunidade, eu preciso sobreviver. E contei pra ela o que aconteceu. Aí ela falou, você entende de informática? Eu falei, entendo. Você tem meia hora para você terminar esse psicoteste, esse da informática, para eu poder te mandar. Eu vou entrar em contato aqui com as supervisoras. Contei minha história para ela e eu terminei o negócio. Eu tava tão desesperado que eu fiz o psicoteste em 15 minutos com a informática, tudo junto. Em 15 minutos eu terminei tudo. Eu lembro como se fosse hoje, eu tirei 98% do psicoteste. E acertei toda a informática. Aí ela falou, cara, você é muito bom. Eu gostei de você. Vai lá e procura Ana Paula e Adriana Ivo, que foram minhas duas primeiras supervisoras. Ela passou a história todinha para as duas supervisoras. Chegando lá, eu nem fui para a sala de treinamento. Não fui para a sala de treinamento, eu fui para a sala delas duas. Aí elas viraram para mim e falaram assim, conta um pouco pra gente. Aí eu falei tudo que estava acontecendo. Uma tirou um ticket de refeição, uma cartelinha, e a outra tirou um vale alimentação. Falou, ó, isso aqui a gente juntou para vocês comer. Para você não passar necessidade, pelo menos por enquanto. A gente está te dando. E eu já entrei como supervisor de atendimento, junto com elas. Já entrou no Não supervisor, auxiliar de supervisão. Comecei com elas. E trabalhei isso, né? Chegando lá, Dona Marina, peguei meu vale alimentação e o ticket de refeição. E passei pra Dona Marina e falei assim, ó, isso aqui é pra ajudar a comida que a senhora tá me dando. Aí o cara voltou. Quando eu já tinha umas 2 semanas de trabalho, já o cara voltou. Aí eu chorando, ele falou assim, eu não quero que você saia daqui, eu sei que eu fui um filho da puta, tal, aquela coisa toda. Aí eu passei a dormir na sala. Eu já tinha descoberto tudo, mas eu gostava dele. Eu não sei se eu gostava dele ou se eu ainda me sentia dependente por eu ter 18 anos e a gente não ter cabeça não cabeça tá. pra isso. Ele, eu toda noite ele tentando alguma coisa comigo, não, fica de boa, fica tranquilo, eu não tô bem.
E aí eu fui trabalhar, que eu trabalhava de 2 às 8, telemarketing, que é muito fácil, né? Conseguir assim na primeira, assim, quando você é muito novo, telemarketing. Aí quando eu fui, eu passei mal e voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, ele tava com aqueles 2 únicos amigos que eu conhecia dele transando. E aquilo me machucou mais ainda. Aí foi que eu, sem querer, eu encostei na porta. Eu sentei na porta, assim, naquela porta que eu tava chorando, encostei, ele ouviu e veio ver o que que era. Aí ele abriu, eu tava chorando. Aí foi quando ele começou a me agredir. E junto com os outros 2, eles começaram uma sessão de estupro comigo. Os 2 não. Os 2 não tiveram nada comigo. Mas me seguraram pra ele fazer. E aquilo me machucou mais ainda. Eu não sabia o que fazer. Eu só sabia chorar, na verdade. E tudo isso que passou até aí, eu até suportava. A fome eu suportei, mas isso foi a gota pra mim. E eu não tinha mais o que fazer. Eu comecei a procurar lugar. Eu não denunciei porque a gente conhece como é que é a polícia. Ainda mais aí, pensa aí. 18 anos a 20 anos. 21 anos, na verdade. Hoje não funciona, né, na época, então... Nessa época era muito mais pesada, né? A polícia. Era capaz de você sofrer mais, né, ainda chegar lá. E aí, tudo bem. Eu fui procurando casa, fui procurando um lugar pra eu morar. E um dia, passou acho que um mês mais ou menos, depois disso tudo, eu tentando me estabilizar a cabeça, eu já não funcionava a minha parte sexual, dizendo assim. Eu não me sentia atraído por ninguém, eu não tava. Um trauma, claro. Me traumatizou. E quando eu comecei a ter mais amizades no meu trabalho, eu resolvi sair. E no que eu resolvi sair, falei, não, eu vou na boate. E falei com um amigo meu chamado Carlano na época. Eu falei, bora, cara, bora. A gente saía 8 horas da noite, a boate começava às 11, a gente ficava de 9 horas da noite até 11 horas na porta. A gente era o primeiro a entrar na boate, porque a gente só saía do trabalho e ia pra boate. E nesse dia que eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, ó, tô indo na boate com o Carlano. E ele sabia que eu queria muito, que eu gosto da 1140, que era a boate que eu amava. Ele chamou um ex-namorado dele, um ex-peguete dele, namorado, não lembro. Levou pra dentro de casa, vestiu as minhas roupas no cara, deu as minhas roupas e foi pra boate. Aí eu tava na boate, uma boate tinha 3 andares, olhando pra baixo, eu vendo na fila assim a galera entrando ainda, porque a gente foi o primeiro, foi logo lá pra cima. Eu vi, eu falei, caraca, o que esse cara tá fazendo aqui com esse outro, com minhas roupas? Eu não acredito que ele fez isso comigo, não. E aí, ele entrou na boate e onde eu estava, eles ficavam. Eles iam e ficavam se agarrando. Eu descia, eles iam. Eu não falo eles. Eles foram na intenção de já provocar. Talvez não era a intenção do peguete dele. Era a intenção dele. E eu não queria ficar com ninguém. Eu falo até hoje, eu juro que eu não queria ficar com ninguém. Aí eu olho para um lado, um moreno alto, bonito, de cabelo raspado. Sensual. Tipo eu, assim. Enfim, um moreno alto. Lindíssimo. Ele morava em Resende lá, da AMAN. Era... AMAN, não sei o que, agulhas negras. Sim. Do exército, uma coisa do exército. Aí eu olhei pra ele e falei, caraca. Aeronáutica, né? Da aeronáutica, não é? Agulhas negras é da aeronáutica. Isso. Aí eu olhei, caraca, que cara gato, não sei o que e tal. E ele começou a olhar pra mim, eu falei, eu não acredito que esse cara tá olhando pra mim não, gente. Eu já tava me sentindo tão pra baixo, que eu nem acreditava que alguém poderia sentir alguma coisa por mim. E aí eu olhei pro cara, tudo bem, tal. A gente começou a se beijar. Na frente do cara que foi lá te encher o saco. Eu nem olhei se ele já tava lá. Mas na hora que a gente parou de se beijar, ele tava, puxou o cara pelo braço e foi embora. Passou, aí o rapaz foi me levar em casa, de carro. Aí a gente se pegou dentro do carro e tal, ficamos a madrugada toda dentro do carro na frente do condomínio que eu morava. Porra, esqueci a chave.
Peguei o orelhão, liguei pro celular e falei, fulano, abre aqui pra mim. Ele, não vou abrir não. Pede pro cara que tava com você pra poder te levar pra casa dele. Eu falei, então abre aí, deixa eu pegar minhas coisas então pra poder sair daí. Mas deixa eu pegar minhas coisas. Não, fica com o cara, não sei o que. Aí eu pulei o muro. Moleque, em cidade pequena, eu vivia em cima de muro, subindo em árvore, fazenda, roça. Sempre fui muito molecão, sabe? Eu nunca fui aquele menino muito fresquinho, não. Eu sempre fui mais aquele menino molecão, de zoeira mesmo, de brincar, de correr, de curtir. E aí pulei o muro e fui pra porta. E a porta de lá é aquela porta de ferro, cheio de arabesco, assim, que tem uma janela que abre de vidro e a outra que abre embaixo. Umas portas antigas, né, de condomínios antigos. Aí ele abriu a parte de cima e falou, o que você quer, rapaz? Não sei o que. Eu falei, eu quero entrar, eu quero dormir, daqui a pouco eu tenho que trabalhar. Daqui a pouco eu tenho que trabalhar, já são quase 7 horas da manhã, eu tenho que descansar. Você não vai entrar aqui agora, não? Eu falei, eu preciso entrar. Não, você não vai entrar. E quando eu engrosso, eu não sou esse tipo de pessoa que amoleço muito fácil, sabe? Eu sou firme, muito firme quando eu falo. Aí ele, como ele abriu aqui, aí eu aproveitei para ele não fechar, eu coloquei meus braços para dentro. Meus braços para dentro. E ele começou a tentar empurrar, até que numa batida ele deu e meu braço saiu rasgando o vidro. Aí eu tenho várias partes no corpo, vocês podem ver aqui, ó. Cicatriz do... Que foram cortes do vidro, ó. Você vê que tem vários furinhos brancos. Isso é até hoje. É caco de vidro que espetou, que entrou. Gente, eu nunca tinha visto tanto sangue na minha vida. Aí ele foi lá e pegou uma faca. A faca também tem marca de facas também, que eu não sei definir o que era vidro, o que era facada. Eu sei que tudo tava cortando. Pegou álcool, tentou atear fogo. Essa mão minha, ela é meio enrugada aqui, não sei se vocês veem. Eu percebi. Né? Tá vendo? Uhum. Ele tentou atear fogo na minha mão, eu apaguei, tirei uma, tal. Só que eu fui esperto. Na hora que ele foi lá para pegar um cabo de vassoura, para começar a martelar a vassoura na minha mão, eu virei o braço e consegui abrir a porta. Peguei ele pelo ombro e joguei ele longe. Na hora que eu peguei ele longe, joguei ele longe, o rapazinho que tava com ele veio engrossando. Engrossando não, afinando. Ai, meu Deus, o que foi? O que tá acontecendo? Eu falei, ó, você fica na sua aí. Você fica na sua, dentro do seu quartinho aí, que não tem nada a ver contigo. Fica aí. E tá tudo bem. Aí ele entrou. No que ele entrou... Aí vem aquela coisa que eu não falei pra vocês. Depois que aconteceu o estupro, ele escreveu uma carta pra mim que eu guardei dentro da minha carteira. Ele falando sobre tudo, sobre a família dele, sobre o abandono dele, sobre a fome que eu passei, sobre o estupro, tudo pedindo desculpa naquela cartinha. Pedindo perdão, no caso. Exatamente. Aí ele liga pra polícia, tal, e fez umas 4 chamadas pra polícia e liga pro meu pai. Contato com minha família? Aí meu pai pega o telefone, fala com seu filho aí que seu filho tá surtado, não sei o que, tá louco. Eu era o louco agora. Porque realmente eu pintei a parede da sala todinha de sangue. O que eu balançava o braço era risco de sangue pra tudo quanto é canto. Tava jorrando sangue. Jorrando. E aí ele me deu o telefone pra falar com meu pai. Na hora que eu peguei o telefone, eu só falei assim, pai, passa nada pra amanhã não. E o senhor não se preocupa não. Porque tudo isso tá acontecendo porque eu não fui acolhido dentro da sua casa. Peguei o celular e transformei em 15. Tacou. Piquei na parede. Quebrou tudo. A polícia chega. Na hora que a polícia chegou na sala, eu levantei de uma vez, tão desesperado que eu tava, que eu levei uma mãozada. Pá! No peito, pra eu sentar no sofá. Do policial? Do policial. Caralho. Aí eu comecei a chorar, que eu desesperei. Meu Deus. Aí a história que ele contou pro policial é que eu era um amigo dele, que ele tinha deixado ficar ali dentro. E que eu comecei a quebrar tudo porque ele não me queria mais dentro de casa. Distorceu a parada toda pra sair de bom e te ferrar mais ainda. E que eu não queria sair da casa dele, que ele tinha me emprestado só o sofá pra dormir e que eu não queria mais sair.
E foi conversando, aí um dos policiais falou assim, me ofendeu pra caralho, me ofendeu muito. Falou, agora fala aí, seu bosta, o que você tem pra falar? Levanta aí e fala agora. Falei, não tem nada pra falar, não. Você desistiu na hora ali, nem... Abri a carteira, tirei a carta, entreguei na mão dele, só lê isso aqui. Caralho, aquela... Essa letra é dele, eu falei, pega a agenda dele, ele tem uma agenda ali dentro daquela bolsa ali, ó. Sou amigo dele, não, eu sou um parceiro dele. Que ele me trouxe com 17 anos para dentro do Rio de Janeiro. Me deixou passar fome com 17 anos, porque ele tem família. Na hora, sabe aquele alívio que eu senti? Foi na hora que ele virou e falou assim, ele olhou pra cara do rapaz e falou, caraca, você mentiu o tempo todo pra gente, a gente colocando a culpa no rapaz? Olhou pra mim e falou assim, você quer que eu faça o quê? Eu falei, eu não quero que você faça nada, eu só quero que você me ajude a tirar minhas coisas daqui, me leva daqui. O policial falou isso contigo? O policial. Me tira daqui. Só me tira daqui. Na hora que ele falou, me tira daqui, que eu falei, me tira daqui, ele pega tudo que for seu. Eu peguei 2 sacos plásticos porque tava sangrando muito. Mas não era pouco não, gente. Esse dedo meu aqui, ó, jorrava sangue. Jorrava, de espirrar assim, ó. Se eu fizesse isso aqui, ele ficava jorrando sangue pra ver, eu nunca vi tanto sangue na minha vida, eu não sabia que eu tinha tanto sangue. Lembra que eu falei que eu comecei a procurar lugar pra morar? Sim. Eu tinha passado num lugarzinho que foi o lugar mais humilde que eu conheci na minha vida e que foi a minha salvação. Pra você ver como Deus é tão presente por mim e pra mim, que nesse dia que aconteceu essa situação, tudo começou a se encaixar. Na hora que o policial falou, eu catei minhas coisas todas e falei, vamos. Meu Nokia 1110 veio uma mensagem, oi Alan, aqui é fulano, uma cama do quarto vagou. Eu fui para aquelas casas que eles abrigavam o pessoal retirante, gari, pedreiro, e tinha quartos que tinha 6, 10 homens dormindo em beliches. Eu fui dormir nesse lugar, eu fui morar nesse lugar e fui muito feliz ali. Você foi acolhida? Fui muito acolhido. Ele tentou ir lá fazer e um dos caras... Não deixou... que tava ali no meu mesmo quarto que eu, me protegeu. Ele foi lá tentar... Ele foi tentar me agredir de novo. E um dos caras que tava lá não deixou. E aí acabou essa saga. Eu muito preocupado. Não conseguia ter ereção. Voltei às boates. Eu beijava os caras, eu não tinha ereção. Não conseguia sentir nada. Aí eu falei, sabe de umas 2 semanas assim em boate tentando. Inclusive essas 2 semanas foi ficando com o mesmo rapaz do dia que aconteceu isso. Agulhas Negras. Agulhas Negras lá, né? Isso. E um dia que ele não foi, eu acabei não ficando com ninguém. Eu virei pro Carlano e falei assim, Carlano, vou me embora. Vou me embora porque eu não tô com saco. Isso eram umas 2 horas da manhã, muito raro eu sair 2 horas da manhã de uma boate. Ainda mais no Rio de Janeiro que a gente sai 6, 7. Quando eu saí, eu entrando na rua, vi um carro. E aí eu conheci o meu salvador, que foi o Daniel. O cara que me tirou disso tudo, que me colocou pra cima. Hoje um pai pra mim. Estive lá no Rio de Janeiro, estive com a família dele me ama. Tenho todas as minhas cunhadas no coração ainda, porque são pessoas que eu amo. Inclusive eu vou pro Rio de Janeiro, eles não aceitam que eu fique em lugar nenhum. O Daniel me acolhe. Só pra você ter ideia, eu já fui com um namorado meu pra casa do Daniel e dormi no quarto. Ele com o marido dele na cama e eu no chão, no colchão com meu namorado. Só pra você ter ideia. Eu fui tão acolhido dentro dessa casa que os 2 meninos sobrinhos dele, que ele morava com 2 irmãs, a Adriana Márcia e a Carla Daniele. E eles me acolheram tanto que os filhos deles os filhos dela me tratavam como pai. Era eu quem levava pra escola, era eu quem ensinava o dever, era eu quem levava pra natação, era eu quem fazia tudo nos meus tempos lá, porque eles eram muito ocupados. E eu cuidava mesmo dos meninos. Teve uma época que a gente teve que terminar eu e o Daniel, porque ele tava tão paizão pra mim, que eu já não sentia aquela vontade, né? E ele foi um pai tão massa pra mim que a gente terminou por conta disso. Você saiu da boate, conheceu ele conheci ali, ele, fiquei 2 anos e tanto com ele. Esses 2 anos e meio foi minha
Te alavancou de novo. Foi minha alavancada de Salvou, na verdade. Respirou pessoa, de novo. como pessoa. Ele me tirou dessa coisa ruim. Devo muito isso a ele. Eu chorei tanto quando eu fui no Rio de Janeiro agora, que eu voltei. Quando eu entrei na casa, eu não tive... Porque foi depois... Em 2007 eu fui embora do Rio de Janeiro. E voltei agora, em 2021. 2020? Foi, 21. 2020, 2021. Foi agora, voltei agora. Eu chorava tanto quando eu entrei na casa, que eu lembrei de tanta coisa boa que eu passei ali dentro. E foi o primeiro cara do Candomblé que eu conheci. Ele foi tão homem assim, para respeitar a minha pessoa, que eu não aceitava ainda a questão do Candomblé, que ele manteve-se um pouco afastado para cuidar de mim. Então ele cuidou muito de mim, depois respeitando ele, eu comecei a frequentar, comecei a ir, comecei a ver, comecei a gostar. Começou a entender, né? Comecei a entender. E o Daniel foi um homem maravilhoso, assim como um pai para mim. Eu não tenho o que falar dele. Foi uma pessoa excepcional. A Adriana Márcia. Eu fui e fiquei na casa da Adriana, porque a Adriana, a Meire, né? Tem a Meire também, que é a outra irmã, só que é um pouco mais afastada. Ela sempre foi mais de boa na dela, mas é uma pessoa que me ama muito. Fica sempre me cobrando a ida pro Rio de Janeiro. Venha, 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 o mais rápido. A gente quer você aqui. Quando eu vou é uma festa que fazem. Porque foi a minha alavancada. Depois disso aí só foi sucesso. Aí eu não tive mais, graças a Deus. Eu não tive outras depois de desilusões tudo isso amorosas. Mas você também, eu acredito que se cria uma... né? Resistência.